E aí, pessoal, eu tô aqui de novo, né? Professor Felipe, de Física, e vou fazer aqui a correção da atividade de Física online que eu passei aí para os meus alunos do primeiro C e primeiro D, certo? Em forma de vídeo, como vocês estão vendo, certo? Aqui atrás, né, ao fundo do vídeo, nós temos aqui a atividade, né? Certo? Essa atividade, o tema dela é movimento uniforme. A gente já tinha começado a estudar isso em nossas aulas presenciais na escola, né? Então eu coloquei aqui um videozinho bastante interessante, né? Uma videoaula, na realidade, explica sobre o movimento uniforme. Em seguida vem o questionário, né? Com 5 questões aí. A primeira sendo uma questão objetiva, né? Ou subjetiva, que você tem que elaborar, escrever aí sua resposta. E a da segunda à quinta são questões objetivas, né? De marcar, certo? O que é que a gente tem que saber aqui? Vamos partir aqui da primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: de acordo com a explicação, quando podemos afirmar que o movimento é uniforme? Basicamente, o que é que a gente tem que saber sobre o movimento uniforme, pessoal? O movimento uniforme é o movimento que ocorre com velocidade constante. Ou seja, uma velocidade do móvel ela tem que ser a mesma sempre, durante todo o movimento ou durante todo um intervalo de movimento considerado. Bem simples, vamos supor aqui um carro que se movimenta numa BR com uma velocidade de 50 km por hora. Isso significa dizer que ele sempre vai se mover com essa velocidade, a 50 km por hora. Em outras palavras, a cada hora ele vai percorrer 50 km. Após a primeira hora, ele vai ter percorrido 50 km. Após a segunda hora, ele vai ter percorrido 100 km. Após a terceira hora, ele vai ter percorrido 150 km. E assim sucessivamente, certo? Então, basicamente é isso. O movimento uniforme é aquele que ocorre com velocidade constante, né? O móvel percorre intervalos de distância iguais, espaços iguais em intervalos de tempos iguais, certo? Então, se você tivesse colocado aqui simplesmente que ele se move com velocidade constante, já estaria certo? Bom, da segunda à quarta questão, vocês precisariam interpretar os gráficos aqui, né, disponíveis. Nós temos aqui, eu vou ampliar, 4 gráficos que representam o movimento, né, o A, B, C e D, sendo que o gráfico AB são gráficos da posição em função do tempo. A gente tem o Szinho aí que representa a posição do móvel e o T representa o tempo, e o gráfico CD representa o movimento, né? Mas são gráficos da velocidade em função do tempo, como a gente percebe aqui, certo? Vamos ver o seguinte. A questão 2 ela diz o seguinte, ó: dos gráficos da figura, qual ou quais representam um corpo em movimento? Vamos analisar aí cada gráfico. Se a gente pegar aqui o gráfico A, a gente percebe que ele é representado por uma reta,
né? Uma reta crescente. O que é que significa isso? Que a posição do móvel está aumentando com o passar do tempo. Ou seja, se a posição dele está aumentando, está mudando com o passar do tempo, significa que ele está em movimento e não em repouso. Então o A já não poderia ser. O gráfico B, a gente já tem uma reta decrescente. Significa que o móvel está diminuindo a sua posição com o passar do tempo. Certo? Então, também o corpo está em movimento. Ele não está em repouso. Lembrando que repouso significa estar parado, né? Não mudar a posição em um determinado referencial adotado. O gráfico C, a gente tem uma reta constante. Significa que ele nem cresce nem decresce, nem aumenta, nem indica que tem uma velocidade constante, que é do movimento uniforme que estamos estudando. Essa reta crescente, como a gente percebe, está acima do eixo do tempo, está acima da origem, né, dos gráficos. Ou seja, indicando que a velocidade ela é positiva, né, desse corpo. Ou seja, é um movimento progressivo, né, semelhante ao movimento do gráfico A, onde a reta é crescente. E no gráfico D, indica que também é uma velocidade constante, porém temos uma velocidade negativa. Ou seja, significa que o móvel, o corpo, está se movimentando no sentido contrário. Certo? Então, de todos esses gráficos, eles representam movimentos do corpo. Certo? Então, qual seria a resposta certa aí para a segunda questão? Seria nenhum dos gráficos, certo? Nenhum deles representa uma situação de repouso. Como seria o gráfico do repouso, né? Por exemplo, o gráfico velocidade com o tempo, no caso do repouso, seria um gráfico, poderia ser essa retinha aqui de laranja, ela deveria estar sobre o eixo do tempo, certo? O tempo passaria, mas a velocidade seria zero, ou seja, o corpo estaria parado, velocidade zero, corpo parado, né? Corpo em repouso. Vamos à terceira questão. Dos gráficos da figura, qual ou quais representam um corpo em movimento progressivo, ou seja, movimento no mesmo sentido ao adotado, né? Sentido positivo ao adotado. Então, como a gente viu aqui, movimento progressivo, simplificando, é um movimento com velocidade positiva. No gráfico da posição com tempo, no caso do A e B, ele é representado pela reta crescente, ela estando crescente, certo? Ou seja, ela estando crescente significa que a posição está aumentando com o tempo, né? Os valores do espaço estão ficando mais positivos com o tempo, está aumentando. Então, no caso, seria o item A. O item B não, né? O item B não é um movimento progressivo, porque indica que o móvel está voltando. Já o C e o D, como já está indicando aqui na figura, o C é o que o corpo tem velocidade positiva. Assim, a resposta da segunda questão deveria ser A e C, né? Você marcaria aqui os gráficos A e o gráfico C. Quarta questão, dos gráficos da figura, quais ou quais representam um corpo em movimento retrógrado, ou também chamado de regressivo. Ou seja, um movimento no sentido oposto ao adotado. Movimento oposto, ele está voltando, então significa que ele tem uma velocidade negativa, certo? Dos gráficos aqui, os que indicam
que está voltando, velocidade negativa, é o gráfico B e o gráfico D, certo? Então é só você ter marcado o B e o D. E a quinta e última questão, para a gente terminar essa correção, vamos lá. Como estudado em nossas aulas e mostrado no vídeo, a velocidade de um corpo em geral é expressa em metros por segundo e em quilômetros por hora. Um carro que passa por você a 72 km, sua velocidade em metros por segundo é... Bom, pessoal, comumente, né, no dia a dia, essa unidade é bastante adotada, o quilômetro por hora. Pelo menos no caso dos veículos, né, os carros, as motos, né, geralmente utilizam o quilômetro por hora. Mas no sistema internacional, a unidade adotada é o metro por segundo, certo? Em sala de aula, eu mostrei a vocês como é que é feita essa transformação, né? Não só da velocidade, mas como da distância e do tempo, né? A transformação entre as unidades, certo? No caso aqui, tem uma regrinha bem prática para você fazer essa transformação. Se a velocidade está em metros por segundo e você quer transformar para quilômetro por hora, você simplesmente multiplica por 3,6. Caso a velocidade está em quilômetros por hora e você quer determiná-la em metros por segundo, você divide por 3,6. É uma regrinha prática, né, para a gente não perder muito tempo, né, para fazer essa transformação. Então a gente tem aí 72 km por hora, né, no texto, e queremos passar para metro por segundo. Assim, o que é que a gente tem que fazer? Dividir 72 por 3,6. Se vocês fizerem a conta, eu vou fazer a continha aqui, pegar minha calculadora, né? O certo não é vocês utilizarem a calculadora, né? Mas então vou pegar aqui 72 dividir por 3,6, ó, dá exatamente 20. Ou seja, a resposta aqui que você deveria ter chegado e marcado é 20 metros por segundo. Certo, pessoal? Certo, galerinha? Então, espero que vocês tenham entendido aqui por essa explicação em vídeo, né? Não é propriamente uma videoaula, né? Porque eu não preparei assim mais conteúdos e ferramentas para o melhor entendimento do assunto, mas eu espero ter respondido aí e tirado as dúvidas da maioria de vocês, certo? Então até mais, qualquer coisa, vocês me procurem aí pelos grupos, pelos seus PDTs. Ao final aqui, né, vocês têm que clicar aqui no botãozinho enviar, como eu tinha dito já no vídeo anterior. Então, até lá.